Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, parece pura ficção científica, mas está acontecendo agora em laboratórios. É verdade. A ideia era de reverter o tempo. Mas calma, né? Não estamos falando de DeLoreans ou de visitar os dinossauros. Não, definitivamente não. O palco aqui é outro. É o mundo quântico, aquele mundo minúsculo das partículas. Exato. E a notícia é que cientistas estão conseguindo algo, assim, extraordinário. Manipular partículas pequenininhas, tipo fótons, elétrons, Partículas subatômicas, isso. para que elas basicamente desfaçam o que acabaram de fazer, sabe? Voltando a um estado que elas tinham antes. Uhum. Ok, vamos tentar entender isso direito. A nossa missão aqui hoje é pegar essa tal de reversão temporal quântica. Exato. Entender o que ela significa de verdade, como é que eles conseguem fazer isso e por que isso é tão importante, mesmo que não vá mudar o nosso passado. Certo. A pergunta, no fundo, é: será que o tempo, lá no nível mais fundamental da realidade, ele corre mesmo só para frente como a gente sente? Olha, é crucial começar justamente por aí, desfazendo essa confusão que é super comum. Certo. Isso não é viagem no tempo como a gente imagina, tipo nos filmes. Não estamos mandando uma pessoa ou nem mesmo um objeto para o passado. Ok. O que os pesquisadores conseguem fazer, e que já é, assim, impressionante por si só, é manipular o estado quântico das partículas. O estado quântico. Isso. Pensa no estado quântico como se fosse a identidade completa da partícula num certo instante, sabe? Onde ela tá, como ela tá girando, a energia dela, tudo isso junto. Tá, tipo, um RG completo da partícula naquele momento. Perfeito. E aí, a reversão temporal quântica é essa habilidade de pegar uma partícula, um fóton, um elétron, Uhum. e forçar ela a voltar para uma configuração específica de propriedades para aquele RG que ela tinha um pouquinho antes. Ah, Um pesquisador até comparou, achei útil, como se fosse assistir a um filme e poder apertar o botão de retroceder. entendi. A gente está controlando o estado da partícula, dentro das regras da quântica, claro, não revertendo o tempo do universo inteiro. É mais uma engenharia do tempo da própria partícula, então. Exatamente. Uma translação temporal no estado dela. Entendi. Não é voltar na linha do tempo do universo, mas fazer a partícula rebobinar a fita das propriedades dela. Cara, é fascinante só de pensar. É muito. Mas como? Como eles conseguem fazer isso na prática? Quais são os mecanismos por trás dessa mágica controlada? Então, tem abordagens diferentes sendo testadas, o que mostra que é uma área bem ativa, né? Sim. Uma linha de pesquisa muito importante usa computadores quânticos. Teve uma equipe internacional com gente da Rússia, Suíça, Estados Unidos, Uhum. que usou essas máquinas experimentais. Eles trabalharam especificamente com computadores baseados em qubits. Qubits, os bits quânticos. Isso, que são diferentes dos bits normais, 0 ou 1. O qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, né? Em superposição. Certo. E as máquinas que eles usaram eram pequenas, de 2 e 3 qubits, suficiente para mostrar o princípio funcionando. Computadores quânticos. Aquelas máquinas que prometem revolucionar tudo, né? Da medicina à criptografia. Exato. E para explicar o experimento deles, parece que usaram uma analogia com sinuca, é isso? Isso sempre ajuda a gente a visualizar um pouco, né? Usaram sim. A analogia da sinuca é ótima para dar uma ideia geral. Mas claro, como toda analogia, tem limite, né? Claro, claro. Como funciona? Bom, vamos lá. Primeiro, a ordem. Imagina as bolas de sinuca arrumadinhas no triângulo inicial. Perfeitas. Ok, estado inicial simples. Isso. Esse seria o estado inicial bem definido dos qubits lá no computador quântico. Simples e ordenado. Certo. Segundo, a degradação, o caos. Vem atacada na bola branca, espalha tudo, vira uma bagunça na mesa. A entropia aumentando. Exatamente. No experimento, eles usam o algoritmo quântico, um programa específico, para deliberadamente bagunçar os qubits. Mas é uma bagunça controlada, que leva eles para um estado bem mais complexo, entrelaçado. Onde a informação inicial se espalha. Perfeito. Terceiro, reversão temporal controlada. Aqui está o pulo do gato. Eles rodam outro programa quântico, super bem desenhado, que age nesses qubits já bagunçados.
E esse programa força o sistema a evoluir para trás. Desfazendo a bagunça. Isso, desfazendo a complexidade que foi criada. É como se o filme da evolução deles fosse rebobinado pelo algoritmo. Entendi. E quarto, a regeneração. O objetivo final é que os qubits voltem exatamente para o estado inicial ordenado, como se as bolas de sinuca voassem magicamente de volta para o triângulo. Uau! E onde que a analogia começa a falhar? Porque, imagino, qubits não são bolas de sinuca. Exato. A falha principal é que bolas de sinuca são objetos clássicos do nosso mundo. Qubits obedecem às leis quânticas. Superposição, emaranhamento. Isso tudo. A bagunça quântica é muito mais doida e a reversão não é um rebobinar mecânico simples. É uma manipulação muito delicada, probabilística das ondas de probabilidade quânticas. Entendi a diferença. É uma reversão nas probabilidades quânticas. E eles conseguiram fazer essas bolas quânticas voltarem para o triângulo. Qual foi o sucesso? Olha, o sucesso foi bem notável, sim. Principalmente considerando que essa tecnologia está engatinhando ainda. Sim. No computador mais simples, o de 2 qubits, eles conseguiram reverter para o estado inicial em mais ou menos 85% das tentativas. 85%. É bastante coisa? Já na máquina um pouquinho maior, de 3 qubits, a taxa caiu para uns 50%. Metade. Por quê? Essa queda é meio esperada. Mostra um dos grandes desafios da computação quântica. Os qubits são extremamente sensíveis a qualquer ruído, qualquer erro. A tal da decoerência. Exatamente. Quanto mais qubits você tem, mais difícil é manter tudo isolado e funcionando direitinho, sem que o sistema perca as propriedades quânticas e o cálculo dê errado. Entendi. Mas o fato de funcionar mesmo que com 50% no QIDS de 3 qubits já mostra que o princípio da reversão é válido. Exato. Mostra que é possível controlar essa evolução temporal. Interessante. E você mencionou que tinham outras abordagens também, né? Eu li algo sobre uma que usa um conceito quântico ainda mais bizarro. Ah, sim. Você deve estar falando da pesquisa que usa o emaranhamento quântico. Isso. Aquele negócio das partículas conectadas à distância, a ação fantasmagórica do Einstein. Essa mesma. Uma abordagem super fascinante explorada lá pelo pessoal de Cambridge. A ideia é que duas partículas emaranhadas ficam ligadas de um jeito que, se você mexe em uma, a outra sente instantaneamente. Não importa a distância. Peraí. Usar emaranhamento para influenciar o passado? Isso soa ainda mais estranho do que rebobinar qubits. Como é que pode? Não viola causa e efeito? É uma ótima pergunta. E a chave está na palavra simular e na natureza, probabilística da quântica. Eles não estão mandando uma mensagem para o passado para criar um paradoxo, tipo, de volta para o futuro. Ufa! O experimento de Cambridge é muito engenhoso. Olha só. Primeiro, eles criam um par de partículas emaranhadas. 2 fótons, por exemplo. Ok. O fóton A é mandado para um experimento e o estado dele é medido. Pensa nisso como o evento passado. A medição já aconteceu. Já foi. Registrado. Isso. Depois que essa medição ocorreu, os pesquisadores pegam uma informação nova e fazem uma manipulação específica no fóton B, que estava lá guardado. No parceiro emaranhado dele. Exato. E aí, por causa desse elo do emaranhamento, essa manipulação no fóton B pode, probabilisticamente, influenciar o resultado daquela medição que já tinha sido feita no fóton A. Caramba! É como se a escolha feita agora, no presente, pudesse refinar a realidade quântica do que já aconteceu? É mais ou menos isso. E para conseguir detectar essa influência, que é super sutil, eles precisam usar técnicas de metrologia quântica, medições com uma precisão absurda. Uau! Influenciar um resultado passado pela partícula parceira, a cabeça da gente dá um nó. Mas você disse probabilisticamente. Quer dizer que não funcionava sempre. Exatamente. Ponto crucial para entender que não é um controle total do passado. A simulação de Cambridge funcionou de jeito esperado só em 25% das vezes. 1/4 só. Só.
Nos outros 75% dos casos, a manipulação no fóton B não tinha o efeito desejado no resultado passado do fóton A. Tinha uma chance de falha bem grande inerente ao processo. E como eles lidam com isso? 75% de falha é muita coisa. Pois é. A proposta deles é usar um truque estatístico, mandar um monte de pares emaranhados para fazer a tarefa. A força bruta. Tipo isso. E depois usar um tipo de filtro quântico, uma pós-seleção. Esse filtro só deixaria passar os casos bons, os 25%, onde a influência no passado deu certo, e descartaria os outros 75%. Entendi. Não é um controle determinístico, mas uma forma de selecionar os resultados certos depois que tudo aconteceu. Exatamente. Tá, então temos métodos diferentes, com computadores quânticos, com emaranhamento, conseguindo reverter ou influenciar estados quânticos passados, mas sempre com limites, com probabilidades. Agora a pergunta de 1 milhão. Por que esse esforço todo? Além de ser fascinante, qual o significado mais profundo e as aplicações práticas disso? Olha, as implicações são de duas ordens, né? As fundamentais e as práticas. Certo. Primeiro, o impacto fundamental é na nossa própria compreensão do tempo. Lá no nível quântico, as leis básicas que descrevem como as partículas evoluem, tipo a famosa equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger. Isso. As formulações matemáticas dela, muitas vezes, funcionam igualzinho se o tempo anda para frente ou para trás. Para a equação em si, não tem uma seta do tempo obrigatória em muitos cenários. Que loucura. É matematicamente simétrico no tempo. Em muitos casos, sim. E isso é um contraste brutal com o nosso mundo aqui, o mundo macroscópico. O nosso dia a dia. Exato. Aqui quem manda é a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia da desordem crescente. Além do caos aumentando. Isso. É por isso que o café esfria e não esquenta sozinho na xícara, o ovo quebrado não volta a ser inteiro e as bolas de sinuca não se arrumam sozinhas no triângulo depois da tacada. Porque são sistemas com muitas partículas. Bilhões e bilhões. E a chance de todas elas reverterem seus movimentos espontaneamente, de forma coordenada, é praticamente zero. Impossível na prática. Então, tem essa diferença enorme. As leis lá embaixo, no micro, parecem não ligar para a direção do tempo. Mas aqui em cima, no macro, a termodinâmica cria essa seta do tempo bem clara, do passado para o futuro. Exatamente. É como se a seta do tempo fosse uma propriedade que emerge da complexidade, do grande número de partículas. Fascinante. Além dessa questão fundamental, quase filosófica, onde entram as aplicações mais concretas dessa reversão quântica? Bom, o potencial mais direto e talvez o mais revolucionário está na própria computação quântica. Faz sentido. Essa habilidade de controlar e rebobinar a evolução dos qubits pode ser uma ferramenta incrível para, por exemplo, otimizar os processadores quânticos. Como assim? Manipular a dinâmica temporal deles pode permitir criar algoritmos mais eficientes ou até aumentar a capacidade de processamento de formas que a gente nem imagina ainda. E tem outra coisa, né? A questão dos erros. Ah, sim. Esse talvez seja o ponto mais promissor. Como a gente falou, os computadores quânticos são super sensíveis a erros. Qualquer coisinha atrapalha. Qualquer ruído. Isso. E a ideia de usar a reversão temporal controlada para desfazer um erro é muito atraente. Imagina, você detecta que algo deu errado no cálculo. E aí? Em tese, você poderia reverter o sistema para um estado correto que ele tinha um pouquinho antes do erro acontecer e tentar de novo a partir dali. Um Ctrl+Z quântico. Exatamente, um Ctrl+Z quântico. Isso seria uma revolução para tornar os computadores quânticos mais robustos e confiáveis. E o impacto disso seria enorme, imagino. Global. Pensando aqui no Brasil, por exemplo, avanços em computação quântica, talvez impulsionados por essas técnicas, poderiam ajudar a simular sistemas super complexos como o clima da Amazônia. Nossa, sim. Ou desenvolver novos materiais para energia solar, ou acelerar a descoberta de remédios para doenças que afetam a gente aqui. E a segurança de dados? Aí tá outro lado da moeda, né? Computadores quânticos potentes poderiam quebrar a criptografia que a gente usa hoje para proteger bancos, comunicações. É um desafio gigante também. Com certeza.
Mas antes da gente ir para os desafios, só para esclarecer, um dos estudos falou de um elétron sozinho, lá no espaço, voltando no tempo espontaneamente. Isso é real ou é só teoria? É mais uma curiosidade teórica, mas que ilustra bem essa ideia da simetria temporal na quântica, sabe? Tá. A equipe que trabalhou com os computadores quânticos fez esse cálculo teórico antes dos experimentos no laboratório. Eles estimaram qual seria a chance de um elétron livre, solto lá no espaço interestelar, voltar espontaneamente para um estado quântico que ele ocupou, tipo uma fração de segundo antes. E a teoria quântica permite isso por causa das flutuações do vácuo, da radiação cósmica de fundo. O eco do Big Bang. Isso. Teoricamente poderia acontecer, mas Vaz. a probabilidade que eles calcularam é mas tão ridiculamente baixa, Com baixa. tão baixa que é praticamente impossível de observar. Teria que ficar olhando, sei lá, 10 bilhões de elétrons por segundo durante toda a idade do universo, 13,7 bilhões de anos, Meu Deus. para talvez ver um único elétron fazer essa reversão espontânea. E seria só por um instante minúsculo, 10 bilionésimos de segundo. Ah, bom. Então não é algo que acontece por aí. Não. Serve mais para mostrar que as leis quânticas, em princípio, permitem isso. É uma prova de conceito teórica, não algo observável na natureza. Ok, entendido. É a teoria levada ao extremo. Voltando para os experimentos reais, os controlados. Quais são os maiores obstáculos para essa manipulação do tempo quântico virar algo mais comum ou aplicável em tecnologias? Os desafios são imensos, viu? Tem os desafios práticos. Para fazer esses experimentos, você precisa de laboratórios super sofisticados. Imagino. Controle de temperatura extremo, quase no zero absoluto, isolamento total de qualquer vibração, de campo magnético, equipamento caríssimo, complexo de operar. Isso tudo faz a pesquisa ser lenta e muito cara. Certo. E além do prático? Tem os desafios teóricos e de interpretação. O mundo quântico é muito estranho para a nossa intuição, né? Então, garantir que o experimento está realmente fazendo aquilo que você acha que ele está fazendo. E não outra coisa esquisita da quântica? Exato. Interpretar os resultados corretamente, descartar outras explicações, ter certeza que você está vendo a reversão temporal controlada e não um artefato qualquer, é sempre um desafio. E tem a limitação mais fundamental, né? Que você já mencionou. Enfim, e vale repetir sempre, a segunda lei da termodinâmica. Ela é a grande barreira que impede que essa reversão seja aplicada a sistemas grandes, complexos, como nós ou qualquer objeto do nosso dia a dia. Não dá para reverter bilhões e bilhões de partículas de forma coordenada. Estatisticamente impossível. A reversão temporal quântica é, e muito provavelmente sempre será, um fenômeno do mundo microscópico, de sistemas pequenos e muito, muito controlados. Um poder incrível, mas restrito ao reino quântico. Pelo menos por agora. Olhando para o futuro, então, o que a gente pode esperar? Para onde essa pesquisa pode levar? Olha, a pesquisa vai continuar, com certeza. Se a gente conseguir superar esses desafios técnicos, construir computadores quânticos maiores, mais estáveis, desenvolver métodos de controle mais precisos. Sim. Isso pode abrir caminho para aplicações. Talvez em sensores quânticos super precisos, em novas formas de comunicação segura, quem sabe até na otimização de processos industriais que possam ser modelados quanticamente. E além da tecnologia pura? Além da tecnologia, essa pesquisa força a gente a pensar sobre a natureza do tempo de um jeito mais profundo. Será que essa nossa sensação de um fluxo de tempo único, sempre para frente, é só uma consequência da nossa escala, da termodinâmica? O que acontece ali na fronteira entre o quântico e o clássico? Exatamente. E, claro, conforme a computação quântica avança, surgem questões éticas e super importantes. Poder computacional, segurança, privacidade, o risco de uso indevido. É fundamental ter essa conversa, né? Ciência e sociedade juntas. Essencial, para garantir que esses avanços sejam usados para o bem. Então, para a gente resumir nossa conversa de hoje. Cientistas estão, de fato, manipulando o tempo em escala quântica. Não para construir máquinas do tempo para a gente passear por aí. Definitivamente não. Mas para reverter os estados de partículas, fazendo elas refazerem configurações passadas. Embora isso não mude nosso passado pessoal, é uma ferramenta que desafia nossa intuição sobre o tempo e pode ser chave para a computação quântica, principalmente na correção de erros.
Exato. e talvez para outras tecnologias no futuro. Perfeito. E tem uma frase de um dos pesquisadores de Cambridge, o David Arvidson Shukor, que eu acho muito boa para fechar isso. Ele disse que essas simulações Sim. não permitem que se volte e altere o passado, mas permitem criar um amanhã melhor, resolvendo hoje os problemas de ontem. Nossa, que frase boa. É isso, né? O foco é usar esse controle quântico para construir o futuro, para resolver problemas complexos, não para ficar reescrevendo a história. Faz todo sentido. E fica a reflexão final, né? Se as leis mais fundamentais do universo, lá na base de tudo, não parecem ter uma seta do tempo tão rígida quanto a que a gente percebe, o que isso diz sobre a natureza do tempo em si? Pois é. Talvez o fluxo que a gente sente seja mais uma consequência da complexidade do que algo fundamental. Um mistério que a ciência continua a investigar. Exatamente. Muita coisa para descobrir ainda. Com certeza. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise aprofundada.